Podcast. Você minha vida enxergar. Quanto mais vejo. Então vamos dar início, né? Vamos fazer uma oração, pedir perdão, Senhor, por todas as nossas fraquezas e falhas, pelo nosso pensar, pelo nosso falar, pelo nosso agir. Estamos dando início a mais um episódio, Espírito Santo, que o Senhor possa ser a primazia nesta noite. Pai, que através desse episódio, Espírito Santo, vidas venham ser edificadas, vidas venham ser alcançadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, esteja conosco aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite, a paz do Senhor, amados e amadas do Pai. Vamos dar início a mais uma live com testemunho edificante para as nossas vidas. Desde já, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Amadas do Pai. Boa noite a todos, né? Gostaria de dar a paz do Senhor também a vocês, amados e amadas do Pai. O nosso convidado para o nosso terceiro episódio de hoje, ele que é pai, esposo, pastor, instrumentista, cantor, natural de Governador Valadares, Minas Gerais, atualmente reside aqui nos Estados Unidos, junto da sua família, e ele vai estar nos contando uma parte do seu testemunho. Ele que foi escolhido, creiamos que desde o ventre da sua mãe. Seja bem-vindo, Pastor Lucas. Muito obrigado, minha amiga pastora e pastora, né? Eu vou dizer pastoras, vamos dizer assim. Quero agradecer a Deus pelas vossas vidas, agradecer a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui no terceiro episódio, né, do podcast. Esse podcast que eu creio e acredito e já profetizo também que será por longas datas e vai ser assim um canal de bênção na vida de muita gente. Também quero saudar com a paz do Senhor aos nossos irmãos evangélicos que estão na live. É você que é apenas simpatizante com essa obra, que Deus abençoe sua vida, uma noite de salvação para você também. E é isso aí, nós estamos aqui, me sinto honrado por todos esses atributos que a mim foi me dado nessa noite, né? Que Deus em Cristo possa abençoar as vossas vidas em nome de Jesus. Seja bem-vindo, pastor Lucas Miranda. Nos conte um pouco do seu testemunho, como tudo começou. O Lucas foi uma criança que não foi projetada, né? A minha mãe, ela conheceu o meu pai, ela tinha 14 para 15 anos de idade, meu pai também nessa faixa etária. E começou tudo com aquele namorinho de escola, na época conhecido como paquera, né? Meu pai, ele era do estado de São Paulo, né? Ele é, na verdade, baiano e estava residindo em São Paulo. Ele veio passear em Minas e conheceu a minha mãe. E então, todos os dias, no horário do colégio, antes de começar a aula, eles trocavam conversas e trocavam beijos e etc. E nada que na cabeça do meu pai fosse algo que seria duradouro, né? Na cabeça do meu pai era apenas uma paquerinha, um namorinho de porta de escola, coisas que iriam acabar de repente, quando ele precisasse voltar para o estado de São Paulo. Só que quando o céu ele escreve algo e quando o céu ele projeta algo, né, vai muito além daquilo que o homem ele planeja, vai muito além daquilo que o homem ele consegue imaginar. Eu gostaria de dar uma pausa na minha história e já ministrar sobre a vida dos nossos ouvintes, dos nossos pessoas que estão assistindo agora. Não importa qual seja o cenário que você está vivendo, não importa qual seja a situação que as pessoas estão ditando ao seu respeito. O céu ele pensa algo. O céu era raia, céu, e o céu ele tem uma história preparada para a tua vida. O céu ele tem algo preparado para você e o teu momento jamais impedirá com que a história que o céu escreveu ao teu respeito se torne possível. Deus está dizendo: amém. Eu vou fazer acontecer porque essa é a minha vontade. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Acredita nisso em nome de Jesus. Então meu pai chegou a um ponto que meu pai ele olha para minha mãe e diz: olha, eu preciso voltar para São Paulo, né? Não dá mais para a gente continuar juntos, tendo em vista que eu moro em São Paulo, minha vida está em São Paulo, meu trabalho é em São Paulo, e para mim não dá mais, a gente vai ter que finalizar. Minha mãe olha para meu pai e disse: aonde você pisar o seu pé, eu vou pisar o meu, porque eu te amo, tô apaixonada por você, você é meu primeiro namorado e eu vou embora com você. E assim foi. Minha mãe juntou as coisas um belo dia, numa segunda-feira de manhã, e disse para a mãe dela: mãe, eu estou indo para a escola. E na verdade essa escola foi para São Paulo. Ela pegou um ônibus e foi embora com meu pai para o estado de São Paulo.
Passaram-se alguns meses, a minha mãe descobre a gravidez. E ela, com 14 anos, não sabia, né, o certo que era ser mãe, a responsabilidade de ser mãe. Nem tampouco meu pai sabia o que era a responsabilidade de agora ter uma esposa e uma criança vindo. Então, ele não estava preparado para esse momento, né? Um jovem de 14 anos, não nessa época, porque nessa época é muito mais difícil, mas naquela época queria curtir a vida e sair para, né? Enfim. E acabou que minha mãe se engravidou com 14 anos e ela foi deixando as coisas acontecer. Ela não havia levado os documentos, não tinha uma pessoa adulta para que pudesse conduzi-la até o médico. Até para isso, naquela época, precisava, né? Era de importância que um adulto maior de 18 anos acompanhasse a criança nas consultas. E ela foi deixando a coisa acontecer, escondendo a gestação, escondendo a barriga. E com isso, ela me conta que no decorrer da gestação ela teve um corrimento, e esse corrimento se generalizou numa infecção. E essa infecção começou a adentrar para dentro do útero dela e a ponto de consumir a parede uterina, né, da minha mãe. E com isso começou a atrapalhar a gestação, né, até então, a gestação da criança que estava para ser gerada. E segundo ela, segundo as histórias, né, que ela me conta, e segundo os laudos médicos da época, a infecção ela começou a dar má formação do cérebro. Então, ou seja, na cabeça do médico, a criança ela não ia andar, não ia falar, não ia enxergar, ia viver com um estado vegetativo, né? Ia precisar de sonda para se alimentar, ia precisar de usar fraldas descartáveis continuamente. Então esse era o diagnóstico do médico. Lucas, como que ela chegou? Né? Eu acho que é toda a pergunta que as pessoas estão dizendo, como que ela chegou a esse diagnóstico. Em todos os momentos de sua vida, seja na fase boa ou na fase ruim, Deus sempre vai levantar alguém para ser um canal de Deus na terra para a sua vida. E eu me lembro que uma senhora que era vizinha dela pagou uma consulta, né, na época em São Paulo, uma consulta particular para ela, e disse, vai no médico, é meu amigo, ele vai te consultar, e você pelo menos vai saber o que você tem, e daí você volta para Minas Gerais, procura seus pais e procura médico, porque do jeito que tá, você vai morrer. Minha mãe dizia que ela dava mau cheiro, quando ela ficava perto das pessoas, as pessoas sentiam o mau cheiro por devido à infecção estar bem avançada. E foi de feito, ela consultou com o médico deu esse diagnóstico que ela precisava abortar, mas mesmo assim ela não tinha caído a ficha dela ainda do que de fato estava acontecendo, e ela voltou para Minas. Quando ela regressou para Minas, em Governador Valadares, né, que é a cidade natal, né, dela e de toda a minha família, meus irmãos, ela foi consultar com o médico chama, hoje ele já deve ter até falecido, mas na época o médico chamava Dr. Getúlio, e esse doutor ele deu o diagnóstico, disse, olha, nós vamos ter que fazer um aborto, porque a criança ela está sendo gerada em meio a uma infecção, e você já não tem mais o líquido amniótico, você tem infecção. A criança está sendo gerada em meio a uma infecção. E se essa criança nascer, ela vai nascer com paralisia, ela não vai andar, não vai enxergar, não vai falar, ela vai... possa ser que algum membro do corpo dela não nasce perfeito porque ela está com má formação de cérebro. E se ela nascer, ela vai viver vegetada em cima da cama. Então, ou seja, você vai ficar presa a um defunto vivo deitado. Essa foi a palavra do médico. Você vai viver presa... cuidando de um defunto vivo em cima de uma cama. Mas o céu, eu volto a dizer, o céu tinha uma Aleluia, história Jesus. Aleluia. Forte. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Não interessa o que a medicina está dizendo. Não interessa o que o advogado falou. Não interessa o que o juiz disse. A última palavra vem do céu. A última palavra. Quem dá a última palavra é Deus. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Vai acontecer milagre. Esse quadro vai virar. A tua história vai ser. Amai.
Dekebanagaia Sébia, Oh, vai se glória. tornar realidade. Os teus sonhos vão sair do papel, os teus projetos vão tornar-se concreto, porque o Senhor tem preparado uma nova vida para você. O Senhor tem preparado um novo rumo. Ei, Deus está dizendo a alguém aqui nessa live: existe caminho sim nesse deserto. Deus está dizendo a alguém aqui nessa live, nessa noite: eu vou colocar estrada no deserto, eu vou fazer água brotar nesse deserto. Esse vale não é para morte, mas é para glorificação do nome do Senhor. Aleluia, Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui Louvado nessa live. seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus Jesus. aqui nessa live. Não tem como. É notória, é palpável essa presença, essa glória que desce nesse programa. Então acredita nisso. Toma posse nisso. Ainda há uma saída para o teu problema. Essa sua ansiedade não é maior do que o seu Deus. Essa sua depressão não é maior do que o teu Deus. Essa vontade de suicídio não é maior do que o poder do seu Deus. A palavra do médico não é maior do que a palavra do seu Deus. Se ele falou que vai fazer, vai acontecer milagre. Acredita nisso em nome de Jesus. Aleluia. Glória. 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 E continuando a história, a minha mãe, ela sai do consultório desesperada e ela pede ao médico para que pudesse marcar uma nova consulta e que ela pudesse retornar com a resposta, porque até então ela era de menor e precisava conversar com os pais. E minha mãe, em vez de ir para casa da mãe dela, ela começou a andar pelas ruas do bairro, até que ela se cansa e senta numa calçada. E ela estava tão assim, decepcionada, tão frustrada, porque pensa comigo, você descobrir que está grávida, você descobrir que está vindo um filho, e de repente você descobre uma outra notícia, que o seu filho, querendo ou não, aos olhos humanos e aos olhos do médico, seria um empecilho para a vida dela. Era literalmente iria parar a vida dela por completo. Não daria uma chance dela prosseguir, não daria uma chance dela não aceitar aquilo, porque a história pela boca do homem já estava decretada. Era impossível, não tinha solução. E ela senta na calçada e de repente ela começa a ouvir vozes. E não eram vozes do mundo espiritual, eram vozes da terra. E umas mulheres que estavam na cabeça dela na época, que não tinha experiência e não sabia o que estava acontecendo, ela disse que ouvia mulheres dizendo: Senhor, muito obrigado porque o Senhor salvou meu marido. Senhor, muito obrigado porque o meu filho estava preso nas drogas e o Senhor libertou. Oh, Jesus, obrigado porque o Senhor fez milagre. Então ela começou a ouvir milagre. Ela falou: peraí, se esse Jesus fez tanta coisa na vida desse tanto de gente, ele também pode mudar esse cenário, ele pode fazer alguma coisa com isso. E no mesmo tempo que meu Deus do céu. E na mesma hora que minha mãe estava falando isso no seu coração, o Espírito Santo já estava bradando na vida de alguém dentro da igreja. Enquanto a minha mãe estava falando no seu coração, Deus já estava fazendo a obra e tocando na vida de alguém lá dentro da igreja. Deixa eu profetizar algo forte para a tua vida que está aqui nessa live, nessa noite. Enquanto você está aí pensando no teu coração, será que vai? Será que dá certo? Será que pode acontecer? Deus está dizendo: eu já estou destravando o mundo espiritual. Eu já estou abrindo as janelas do céu. Eu já estou mudando o cenário. Enquanto você está pensando, será que vai dar certo? Deus está dizendo: eu estou fazendo o possível tornar possível. Eu estou fazendo o improvável tornar provável. Eu estou criando situação para que o meu nome seja glorificado. Ei, crente, que está aqui nesse podcast, Deus está dizendo: eu tenho o poder de mudar esse cenário. Eu tenho o poder de mudar essa história. Eu tenho o poder de trazer existência àquilo que não existe. Aleluia. Eu profetizo o milagre de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo a resposta de Deus sobre a tua vida agora. Eu profetizo a provisão do Senhor sobre a tua casa. Deus está dizendo para alguém aqui nesse podcast: ainda há saída, ainda há solução. O teu caso não está perdido, o teu casamento não está perdido, a tua família não está na ruína. Eita, glória. O Senhor tem o poder de restaurar
restaurar aquilo que parece estar perdido. Meu Deus. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmão. Eu sinto o poder de Deus aqui. Glória a Deus. Tá Glória a gostoso esse Deus. mistério, tá gostoso esse poder que desce aqui. E Aleluia. Deus brada então na vida de alguém dentro da igreja. E uma irmã, e na época essa irmã, por nome de Geraldo, essa irmã sai de dentro da igreja e olha para minha mãe estava em lágrimas chorando, porque ela estava com tanta convicção de que o Jesus dos crentes ia fazer alguma coisa, ela estava com tanta convicção de que o Jesus dos crentes ia mudar a história dela. E a irmã Geralda chega e fala assim: olha, nós estamos orando aqui na igreja e eu queria te convidar para entrar, para que a gente Deus. pudéssemos orar junto. E minha mãe, ela entra para dentro da igreja. É Minha mãe, ela forte. entra meio que assustada, porque né, tantas irmãs, na época, era aquelas assembleanas que usavam coque. Eu respeito demais o círculo de oração. Eu Assim, também. na minha opinião, o maior ministério que existe dentro da igreja se chama círculo de oração. Seja as irmãzinhas do coque, ou seja a igreja que se reúne para orar. Eu acredito e forte. profetizo. Você, pastor que está nessa live, irmão, a igreja só Amém. rompe, o ministério só rompe através de um pequeno núcleo chamado círculo de oração. Aleluia. Se você já fez parte, se você faz parte, ou se você já foi abençoado pelas orações desse ministério, irmão, você é sortudo, porque o pastor Lucas está de pé, porque o círculo de oração não desistiu da causa do pastor Lucas. Então eu quero Amém, deixar aqui o meu Jesus. abraço a todas as líderes, né? Eu quero deixar aqui o meu abraço a todas as irmãs, né, que regem os ministérios do círculo de oração, né, seja na Assembleia, na Batista, na Quadrangular, em qual for a denominação, porque eu acredito que o podcast Amados do Pai não prega placa de igreja, ele prega Aleluia. Jesus. É Então eu acredito forte. que aqui tem Verdade. um mistério de várias denominações reunidas. É isso que é o nosso Só alvo, é reino. chegar no céu, né? O nosso alvo é ir para o céu, independentemente da placa da igreja. Eu costumo dizer que se a placa da igreja fosse tão importante, ela não ficaria na parede do lado de fora. Ela ficaria É dentro da igreja, forte. lá no altar. Então, assim, eu quero saudar todas as regentes do ciclo de oração, que Deus possa abençoar e dar força a essas Amém. mulheres tão guerreiras, em nome de Jesus. Por fim, as irmãs começaram a orar e começaram a pagar preço, né? Começaram a buscar. E minha mãe volta ao médico e diz para o médico: olha, o negócio é o seguinte, o senhor está falando que não vai dar certo, mas os Deus dos crentes, o Deus lá das irmãzinhas lá do coque, falou que vai dar certo. Então eu fico com a palavra do Deus dos crentes, eu fico com a palavra do Jesus Glória a delas. Jesus. Porque, olha, minha mãe falando para os médicos, minha mãe não tinha experiência nenhuma com Deus. Minha mãe olhou para o médico e disse: olha, doutor, esse tal de Jesus lá que as irmãs estavam falando, libertou fulano, ele salvou ciclano. Olha, tinha um filho da irmã Maria que estava preso nas drogas lá, Jesus libertou até ele. Então, isso aqui para esse tal de Jesus é fichinha. Minha mãe dizendo Eita assim, Deus. sem ter experiência, já estava profetizando Ô, que a minha vida tinha glória. solução. Então deixa eu te dizer uma coisa, você pai e você mãe que está nessa live, toma cuidado com aquilo que você delibera para o teu filho, porque a tua língua tem o poder de abençoar. A tua mãe, eu estou sentindo Deus aqui. Aquilo que você profetiza sobre a vida do teu filho será o futuro dele amanhã. Todas as noites, quando os meus filhos eles vão dormir, eu e minha esposa, nós colocamos as mãos sobre a cabeça dos meus filhos, nós abençoamos a noite, nós abençoamos o dia, nós profetizamos que eles vão desfrutar do melhor dessa terra. Então, no nome de Jesus, você pai, você mãe, passa a orar pelos seus filhos. Passa a fazer culto dentro dos lares, passa a chamar a atenção dos seus filhos, porque somente o Senhor, somente o Deus de Israel, ele é suficiente, ele tem o poder de mudar qualquer que seja o cenário. Então não é porque é criança, não é porque é adulto, não é porque é jovem, eu acho que todos devem entender que somente o Senhor tem o poder de mudar o cenário da vida do homem. Então eu abençoo muito a vida dos meus filhos, eles não dormem sem que a gente ore por eles e abençoe a vida deles. E aí o médico olhou para minha mãe e disse bem assim: você tá doida, você tá maluca. Eu estudei, eu tenho formação que comprova de que esse caos para você tá perdido, que não tem jeito. Eu acho melhor você abortar, você faz um tratamento, a gente faz uma raspagem no seu, o nome técnico seria uma raspagem uterina, nós vamos limpar todo o seu útero, você vai tomar alguns antibióticos e quem sabe daqui 1 ano, 2, você engravida de novo, mas é melhor do que você ficar com a vida presa com um morto-vivo dentro de casa.
E minha mãe botou, ela conta que ela botou a mão na barriga e disse: foi o Senhor quem deu. Glória a Foi Deus. o Deus dos crentes que deu. Foi o tal do Aleluia, Jesus lá da irmã Jesus. Geralda que botou meu filho aqui dentro. Então eu profetizo, assim como a irmã Geralda profetizou dizendo que vai dar certo, eu tô falando pro senhor, doutor, vai dar certo. Eu vou segurar o meu filho Amém. nos braços. E diz ela que ali dentro da sala do médico, ela ainda olhou e disse: vai se chamar Lucas, porque lá na Bíblia dos crentes fala que Lucas ele era médico. Então vai se chamar Lucas o meu filho. Uma E ela afronta saiu dali, santa. ela saiu dali convicta de que o Deus dos crentes já tinha mudado a história dela. Ela saiu dali convicta de que o Deus dos crentes iria mudar aquela situação. Então deixa eu te dizer uma coisa para Glória. você que está aqui nessa live. Deixa eu dizer uma coisa para você que está acompanhando essa minha história. O Deus de Israel. Eu não vou falar o Deus dos crentes, o Deus da Bíblia Sagrada. Porque o nosso Deus ele vai muito além de placa de igreja. O nosso Deus ele vai muito além de religião. O nosso Deus ele vai acima daquilo que o homem pensa ou deixou de pensar. O Deus que estamos pregando aqui nessa live está dizendo a você: vai, caminha, prossiga, levanta, sacode essa Aleluia. poeira, porque tem sim solução para o teu problema. Tem sim uma resposta do céu preparado para a tua vida. Lucas, isso é bíblico? Sim. A Bíblia vai dizer em Lucas 1,37 que aquilo que é impossível para o homem, o Senhor ele tem o poder de tornar possível. E aí passa-se os Aleluia. meses. Passa-se os meses e no dia 30/8 de 93, ouviu-se o choro de uma criança no hospital regional em Governador Valadares. E a criança que o médico falou que não ia andar, não ia falar, não ia enxergar, hoje está de pé aqui perfeito, né? Eu enxergo, eu falo, eu escuto, eu ando, né? Como a pastora Deig falou aí, né? Deus me deu o dom de aprender a tocar alguns instrumentos, né? Há quem fala que o pastor Lucas canta, eu não me acho cantor, mas há quem fala que o pastor Lucas cante. Acima de tudo, Deus me fez um pregador do evangelho que, na minha opinião, Amém. vai muito além dos instrumentos que eu toco, vai muito além da música que eu canto, né? Hoje, apregoar o evangelho do Senhor não é para mim uma obrigação, né? Mas é para mim, assim, um hobby. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de levar a palavra do Senhor, aquele que liberta, aquele que cura e aquele que, acima de tudo, tem o poder de levar o homem a viver uma vida eterna com ele na glória. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Pastor Lucas, como você conheceu e aceitou Jesus?